Mais rápido, pastor. Bom dia, amados. Graça e paz, amém? Que bom estar aqui. Até o final do ano, quando o pastor me disse, a gente vai aprender a dar amém na igreja. Que alegria estar com vocês. Quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, um texto muito conhecido. E por que eu escolhi esse texto? Porque, como o pastor já falou na introdução, isso que a gente quer ensinar, isso que a gente precisa aprender, isso que tem sido a pauta dos nossos sermões, dos nossos estudos, orar, acreditar, ter fé, ousadia, intrepidez, força, porque nós temos um Deus tão poderoso e nós não podemos viver uma vida desanimada, pequena, murcha, frágil, se temos um Deus tão poderoso. Então eu escolhi esse texto para nós nessa manhã, aprendermos um pouco, e eu quero ler com os irmãos, 1 Crônicas 4, 9 a 10. Encontramos, amém, irmão? Amém? Vamos ler? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Eu tenho uma versão que diz assim: foi Jabes o homem mais notado da sua família. Mais notado da sua família. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não sobreviveia a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus, na minha versão tem, e Deus o atendeu o seu pedido. Você pode dizer isso comigo? E Deus atendeu o seu pedido. Que coisa boa. Que coisa boa a gente pedir algo para alguém e receber. Nos alegra tanto. Nos deixa tão, né? Quantas vezes eu consigo coisas, como eu vou ali e peço, e isso me anima demais. Como também me entristece demais quando eu vou e peço algo e não recebo. Muitas vezes a gente vai aos pais, né? Eu me lembro da minha infância, quantas vezes eu fui ao meu pai pedindo coisas. Para o meu filho, eu não tenho condição de fazer isso aí. Porque tem coisas que, como pais, por mais que a gente queira dar para os nossos filhos, a gente não tem condição. Aí é uma negação e a gente se entristece. Mas esse texto mostra de alguém que tem condição de nos atender o pedido. Isso que é maravilhoso. Esse é um texto poderoso. É um texto que fala sobre oração. E nessa manhã eu quero falar sobre isso. Oração, algo que transforma a nossa vida. Oração, algo que transforma a nossa vida. Nessa pauta eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. Nessa pauta eu quero trazer uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. Olhe para esse texto. Um texto de crônicas. O livro de crônicas, se a gente começar a ler, a gente desanima. Porque ele é um livro que os primeiros 10 capítulos só fala de fulano gerando fulano. É só descendência. É só descendência de Davi, é descendência de Azé, é descendência de Isacar, aí vai lá, descendência. Você vai ler quase 10 capítulos só com o nome de gente. E se você está à procura de um nome para botar num filho, quer gerar um filho, aí está uma boa sugestão. Leia esses primeiros capítulos de crônicas sem desanimar. Tem muito nome aí, bastante nome. O livro de crônicas é um livro que mostra um Deus soberano, que abençoa o obediente e pune o desobediente. Dizem que foi Esdras que reestruturou esse livro, porque não tem ao certo o seu autor. E na versão hebraica ele é um pacote só, 1ª e 2ª Crônicas, são 2 livros, mas no hebraico está unido. Um livro fantástico. Mas, queridos, o que é interessante é que a gente vai lendo e vai cansando, né? Se for naquela quadro de leitura, que são 4 capítulos por dia, você vai, mas graças a Deus que quando vai indo, na metade, no começo desse 4º capítulo, tem algo diferente. Tem uma informação poderosa. Tem algo que muda a pauta, que quebra essa rotina de dizer fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Tem esse texto fantástico que eu acabei de ler com vocês. Algo de Deus, eu creio, algo que Deus tem para nos falar, algo importante, algo sobrenatural, algo que muda a configuração. Diz que Jabes foi o mais notado da sua família, ou entre seus irmãos, porque ele orou a Deus para que Deus o abençoasse, e Deus assim o fez,
porque senão ele não se tornaria o mais notado da sua família. Deus vem, há aqui um milagre, há aqui uma intervenção, há aqui uma lição, há aqui algo para nós aprendermos, algo importante. E é sobre isso que eu quero colocar para vocês nessa manhã. Primeira coisa, a coisa clara do texto, muito clara, é que Jabes orou. Gente, parece que não, mas é uma coisa tão simples que a gente sempre fala. Oração faz toda a diferença. Sabia? Eu creio que nós temos pouco, ou nada temos, porque pouco oramos. Nós somos uma geração que pouco fala com Deus, ou quase nada. Nossas orações são raquíticas, pequenas, tacanhas, medíocres. São orações de desencargos de consciência. Oração em que realmente não há profundidade. Jabes orou. E a Bíblia diz claro que se a gente fala com Deus, Deus nos responde. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Ele fala isso, vocês não têm porque vocês não pedem. Orar, irmãos. A gente precisa orar. Deus é um Deus bom, abençoador. Mas a gente não tem buscado a Deus. A gente olha para as histórias e temos falado aqui, o pastor Edinaldo é um desses, que tem de forma, com tanta evidência, declarado o que Deus fez na história da igreja, mostrando que foi através de oração. O grande avivamento da Inglaterra, no Reino Unido, foi fruto de muita oração. Homens que se converteram porque tinha gente orando. Homens grandes como John Wesley, como Jonathan Edwards, e gente desse naipe que orava muito. Hoje a gente fala e olha com uma inveja santa, se é que tem isso, para a igreja coreana, mas eles são um povo que ora muito, e quando ora-se, Deus responde e coisas acontecem. Nós precisamos orar, amados. Nós precisamos buscar a Deus. Vejo isso, uma oração, 4 capítulos, tudo parado, só gente gerando gente, parece que a gente, né, as mesmas mesmices, mas de repente alguém se prontificou em falar com Deus. Quando uma pessoa se prontifica a falar com Deus, a regra, aquilo que é cotidiano, aquilo que vem sempre acontecendo, muda-se. Porque alguém falou com Deus. Quando se fala com Deus, a coisa muda. E eu não sei. A mim vem uma pergunta, por que será que esse homem, o que esse homem tem, o que ele fez? Primeiro que eu disse, ele fez uma oração. Lembra um texto até de 2 Crônicas 7,14, que diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que é que ele vai fazer? Então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e vou fazer grandes coisas, mas tem que buscar. Esse é um texto que fala disso. E o que é que tem nessa oração que transforma a vida desse homem? Qual o conteúdo dessa oração? O que está nítido aqui, que é tão poderoso? É evidência de um milagre, de um homem que se torna um homem notável. E eu creio que Deus quer fazer da gente pessoas notáveis, pessoas diferentes, pessoas que influenciam, pessoas que transformam. O que tem nessa oração? Por isso que essa oração é importante para você, queridos. Eu tenho certeza que se você se prontificar a fazer essa oração, Deus também vai se manifestar na sua vida. O que Jabes pediu, afinal de contas? O que foi que ele falou com Deus? E não é uma oração muito longa, não, mas é uma oração com objetivo. Porque às vezes a nossa oração é tanta lenga-lenga, não tem objetivo, não tem finalidade, não tem propósito. Você ora por quê? O que você tem pedido a Deus? Ele tinha uma finalidade, ele tinha um objetivo. Ele sabia o que ele queria. Vamos ver o que ele queria. A primeira coisa que ele quer, que parece que a gente não quer mais, e é tão bom, é a bênção de Deus. Ele fala, abençoa-me, ó Senhor, abençoa-me. Gente, o que ele está dizendo? Deus, vem com a tua graça, me encharca com o teu poder, derrama sobre mim a tua graça. Isso não é pecado não, gente. Parece que depois da teologia da prosperidade, essa famigerada teologia errada, o crente não pode pedir mais nada para Deus. Deus continua sendo aquele doador de toda a bênção e toda a graça, e você deve pedir, porque Ele é abençoador. Essa é uma das características de Deus. Deus é bondoso. Abençoa-me, Senhor. Tanta gente vivendo na miséria porque não tem feito essa oração.
abençoa-me, derrama a tua graça sobre mim. Sabe por quê, queridos? Porque toda perspectiva de vida que foi gerada sobre a vida de Jabes era uma perspectiva de derrota, de fracasso, de perda, de dor, de angústia. Era isso que via sobre a história da vida dele. E ele falou: eu não quero isso para mim, Deus, abençoa-me. E onde está isso? Está no texto. Quando o texto, no versículo 9, a mãe dele diz assim: e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Seu nome vai ser Jabes, porque com dores. E a gente sabe, quer dizer que Jabes seria aquele... Ô Jabes, sabe o que significa Jabes? Promotor de dor, de angústia, causador de desgosto, causador de problema, causador de dores. Olha o nome que a mãe deu para ele. Queridos, e a gente sabe muito bem, até na nossa cultura, pela questão da personalidade, que o primeiro nome é sempre o apelido, né? Que tem a ver, às vezes, quantas vezes a gente põe um nome numa pessoa, porque a gente vê aquela qualidade, fulano é isso, fulano é aquilo. Está ligado à personalidade, nossos apelidos, nossos jeitos. E na cultura judaica, na cultura hebraica, muito mais. Na cultura hebraica isso era direto, estava relacionado profundamente. Quando a gente lê o livro, por exemplo, o livro de Ruth, é um bom livro para a gente estudar nomes. O que significa Ruth, irmãos? Ruth, companheira, amiga leal. Quando todo mundo morre, Noemi perde o marido, Elimeleque perde os seus filhos, Malom e Quilom, são dois nomes ruins que a mãe deu. Um significa fraco e o outro falho. Malom e Quilom, que casou com Ruth e Orfa, morreu todo mundo. Noemi fala: vão embora, porque eu não tenho mais o que dar para vocês. Mas Ruth tinha um nome que simbolizava quem ela era. Ruth fala assim: todo mundo pode ir, mas onde tu fores, irei eu. O teu Deus vai ser o teu Deus, o meu povo, o teu povo. Porque Ruth simboliza companheirismo. Eu não vou te largar. E quando Noemi volta para a terra, ela fala assim: eu não posso mais me chamar Noemi. Não é Noemi, não. Meu nome agora é Mara, que significa amarga. Olha como os nomes tinham um sentido profundo na cultura judaica. Se a gente olhar, Deus foi mudando o nome do povo e mudando. Abraão virou Abraão. Você vai ser um pai exaltado. Sarai virou Sara. E aí foi Jacó. Lembra da história de Jacó? Por que o nome Jacó? Porque desde o ventre ele já queria usurpar ali, pegava no calcanhar do irmão. E ele, realmente, Jacó é um usurpador. Aquele que ultrapassa, que usa de trapaças. Tanto é que ele roubou a progenitura do irmão e enganou seu pai. E viveu naquela angústia muito tempo na vida dele. Até que um dia ele teve um encontro com Deus e Deus com ele. E ele lutou. E Deus disse: agora você não será mais Jacó, porque você não é mais um enganador. Agora você é Israel, príncipe de Deus. E Deus também faz isso com Jabes. Eu imagino Jabes crescendo a vida toda, só ouvindo coisa ruim. Causador de problema, né? Porque até um momento da vida dele era: desculpa o termo, desgraçado. O cara ouvindo a vida toda isso. E às vezes uma palavra nos impede tanto. Quantas vezes na minha infância, por falta de sabedoria, de temor de Deus, sem capacidade, meus pais declararam coisas para mim que me frustraram, dizendo assim: você não é capaz de fazer isso, você não sabe fazer nada direito. Você também já ouviu esse tipo de coisa, e aquilo te impede, aquilo faz de você uma pessoa medíocre, que não vai à frente, um peso sobre a sua vida. Era assim a vida de Jabes, mas ele falou: eu tenho um Deus e eu acredito nesse Deus. Deus abençoa-me, eu não aceito isso sobre a minha vida. Nós temos esse Deus, queridos. Nós podemos acreditar nesse Deus. Eu não sei qual é a história que você tem, e provavelmente tem muito desgosto, tem muita coisa ruim, tem muita palavra de mágoa, tem muita visão errada. Talvez quando você nasceu alguém disse: mas que coisa feia. É difícil, mas às vezes a gente fala isso. E você foi ouvindo a vida toda: é um menininho feio, como diz o Tiririca, um menininho feio. Mas você pode orar para Deus, queridos, nessa manhã, porque Deus abençoa os seus. Jabes acreditava nisso: Deus abençoa-me. E você também pode crer nessa manhã. Eu não sei o que você já ouviu.
Eu não sei o que você já escutou, mas tem um Deus que muda. A gente pode ver isso na Bíblia. É um Deus que traz mudança. Ele tem esse poder de mudar essa herança, sei lá o que, de dor, de angústia, que as pessoas queridas, as pessoas de perto, que você vem ouvindo, até porque o mundo só traz coisa ruim para a gente vem carregando às vezes um fardo, mas olhe, nessa manhã você está na presença do Deus que pode abençoar, o Deus que pode transformar vidas, o Deus que muda a perspectiva, o Deus que transforma a realidade, o Deus que muda a vida. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia diz que ele invocou invocou o Deus de Israel. Invocou o Deus de Israel. Jabes não falou com qualquer pessoa, queridos. Temos que enaltecer Deus sobre tudo nessa palavra de oração. Ele viu a grandiosidade de Deus, ele sabia que Deus era bondoso, que Deus era grandioso, que Deus era poderoso. Talvez ele lembrasse, inclusive, da história dos patriarcas na sua mente, porque tanto tempo ouvindo coisa ruim sobre a vida dele. Talvez ele entendeu de como nasceu Isaac, das promessas, da história de Jacó, de como Deus mudou o quadro de vida de Jacó. E ele falou: Deus de Israel, eu te invoco, Deus poderoso. Ele sabia quem era Deus, e às vezes eu acho, queridos, que nós não sabemos quem é o nosso Deus, e não entendemos o Deus que temos, não entendemos, não conhecemos, parece um Deus pequeno demais, um Deus que não consegue conosco, um Deus que nos faz fracassar. Não é aquele Deus de Davi: Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 atenderem, mas eu não serei abalado, porque tu estás comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Nós reduzimos demais o nosso Deus, nós diminuímos demais, está menor do que os ídolos do passado. O nosso Deus parece que está numa caixa, ou alguns acham, através dos seus discursos filosóficos e sei lá, cientista, que Deus está lá no canto, que Deus só deu um boom para criar o universo e nada mais ele faz. Mas o meu Deus e o seu Deus, eu espero, é o Deus que continua agindo poderosamente. É o Deus do universo. É o Deus de Israel. Esse é o seu Deus, queridos. Quando as pessoas olham para você, que Deus é que ele tem visto? Como ele tem visto Deus através da sua vida? Você que está aí na igreja, você que é um líder de célula, a gente tem falado tanto, como as pessoas veem a sua fé em Deus. Será que elas acreditam no teu Deus? Ah, Senhor. Pastor, eu falo de Deus, mas para mim Deus é alguém tão distante. Quantas vezes eu ouço: Deus está lá. Querido, Deus é perto. Deus é o Deus que ouve, Deus é o Deus que vê. Ele é o Deus de Israel, esse é o seu Deus. O Deus que a gente acabou de cantar, o Deus do impossível, que não desiste da gente jamais. Terceira coisa que eu vejo nessa oração: era uma oração. Se a gente começar a orar, as coisas vão acontecer. Deus vai mover grandes coisas nessa igreja. Ah, esse espaço vai ser pequeno, eu creio nisso. Famílias vão se converter. Pessoas vão mudar nas nossas casas. Basta a gente orar, porque Deus abençoa. Ele é um Deus abençoador. Ele é o Deus verdadeiro. E a gente precisa começar a ver nosso Deus de forma diferente nessa manhã, nas nossas vidas, para sempre. A terceira coisa é que ele fala, essa oração é linda, queridos. Ele fala: Senhor, abençoa-me e alarga-me as fronteiras. Alarga-me as fronteiras. Estende a minha tenda. Aumenta. Queridos, o povo, por isso que foi escrito essas descendências todas, separadas, porque quando o povo entrou na terra, e esse livro foi escrito talvez após o exílio babilônico, mas ele conta a história de antes, né, das descendências e tal ali. O povo estava entrando na terra. E a cada família, a cada tribo, foi dada uma porção. Um pedaço de terra a cada um. E quando Jabes olhou e viu a porção que ficou para ele, aquilo que ele tinha, ainda a palavra que os pais tinham dito para ele achou aquilo muito pequeno. Ele falou: isso aqui é muito pouco. Isso que foi colocado diante de mim, eu quero mais. Eu quero ir avante. Ele olhou e falou: não, eu quero que tu alargue, eu quero que tu amplie a minha atuação, a minha repercussão, eu quero que tu amplie a minha influência, eu quero mais, eu quero influenciar. Queridos, e se tem uma coisa que a gente precisa hoje é disso, porque parece que nós somos só mais um, que somos
todos iguais. Um evangelho que não há diferença. Parece um evangelho de gente medíocre, que sempre é a mesma coisinha, que a gente se aceita com pouco, e é uma oração de falsa humildade. Senhor, aqui tá bom, e você vive aquela vidinha, indo para a igreja, voltando, lutando contra o seu pecadinho de estimação, e nada mais. Mas Jabes está dizendo assim: eu quero ser influente, Deus, eu não quero viver uma vidinha à toa, não, eu não quero passar nessa vida só por passar, não, porque eu sei quem tu és, e eu quero uma vida maior. Alarga a minha fronteira. Saia da mediocridade. Eu não quero essa vida medíocre. Eu não quero só isso, não. Esses dias eu estava pregando sobre a parábola dos talentos. E o que eu acho fantástico na parábola dos talentos não é o cara que tinha 5 que ganhou mais 5, mas é o que tinha 2 e ganhou mais 2. Sabe por quê? Porque ele trabalhou que nem o que tinha 5, mas ele não olhou para o que tinha 5 e diz assim: mas que injustiça. Como é que pode? E olhou para a dificuldade e se conteve. Por que fulano tem tanto? Por que fulano é bonito? Por que fulano nasceu na família tal? E eu nasci aqui. E se fechou e viveu uma vida medíocre. Ele trabalhou e fez tanto quanto o outro. Ele superou limites. Ele disse: isso aqui eu vou pegar e eu vou além. E é isso que Jabes está dizendo também. Eu também quero ser influente. Eu também quero ir além. Eu não quero viver uma vida sendo mais um. Deus não quer que a gente seja mais um, querido. Porque muitas vezes na multidão a gente só é mais um. Mas Deus observa aquele que tem fé, aquele que tem mais. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, uma multidão apertava Jesus. E só ela tocou realmente Jesus. Porque ela tinha fé, porque ela queria algo mais. E Deus disse: alguém me tocou. Assim como Jabes está dizendo: Deus, eu não quero ser mais um, não. Eu quero ser alguém diferente nessa igreja, nessa sociedade, na vida. E Deus espera isso da gente, queridos. Essa é uma oração que Deus sonha em ver seus filhos dizendo: Pai, eu quero ir avante. Pai, eu não quero viver só essa vidinha. Eu quero mais, eu quero avançar. Eu posso ser usado para abençoar pessoas. Isso não é uma oração de gente cheia de vaidade, não. Vaidade depende do coração. Se no seu coração você quer ser o tal, aí tudo bem. Mas é uma oração de gente que quer influenciar, que quer ser bênção. Nós já temos uma igrejinha aqui. Glória a Deus que a gente já saiu da fase da igrejinha. E em nome de Jesus, nós vamos ter uma igreja de multidões. Com muitas células, com muita gente sendo salva, com muitos jovens, com muitos adolescentes, com muitos instrumentos, com vários ministérios. Nós temos investido, criando nisso. Por isso, tanta programação no mês de novembro, porque a gente espera que a igreja avance, que a gente tenha influência, para que as pessoas conheçam quem é o nosso Deus, para que o nome dele seja exaltado. Há muita gente aqui na cidade hoje, queridos, deprimida, angustiada, sufocada, querendo a morte, angustiada. Eu tenho conversado com pessoas essa semana mesmo. Olha, eu tenho com a filha, com a neta, quase morrendo, querendo. E nós precisamos reverter isso e dizer: há um Deus, olha para nós, olha aqui o que Deus faz. Em nome de Jesus. Ele não está pedindo para tirar onda, para dizer que ele é melhor. Ele está querendo influenciar, viver uma vida acima da mediocridade. Isso nós precisamos ter, queridos. Tivemos essa semana o sepultamento da esposa do irmão presbítero Rui, a tia Isailda. Uma mulher que impactou essa cidade, que foi influente. A igreja precisa ser assim. E o seu Rui, nas conversas com a gente, falou assim: a minha mulher, pastor, tem uma qualidade fantástica. Ela era dedicada. Ela era a primeira a acordar e a última a dormir. Por isso que ela fez o que fez nessa cidade, queridos. E por isso que a gente sonha em fazer muita coisa na cidade. Porque Deus pode agir sobre nós e a gente influenciar muita gente. Amém, amados? Você não quer influenciar sua família? Você não quer influenciar no seu trabalho? Você não quer influenciar outras pessoas? Então peça a Deus: Deus me usa. Deus me capacita. Deus faz algo através de mim. Eu não quero só isso, não. Pessoas olhem para você e desejem, e vejam esperança. Né? Não é para você ter essas coisas, para você: agora eu sou VIP, ficar metido a besta, achar que nem precisa mais de Deus, porque Deus está alargando, está dando coisas para você. Mas ter essa visão de crescimento para que a glória de Deus seja manifesta. É por isso que a gente tem pregado isso aqui. Não é para que o nome de um pastor, da igreja, não, é para que a glória de Deus seja manifesta. Por isso que temos pregado textos como Isaías 60, 22. O que é que diz lá, irmãos?
e o menor virá a ser 1000, e o mais fraco, uma nação forte. Eu, Senhor, a vosso tempo, farei isso prontamente. Precisamos decorar esse versículo, pastor. Mais uma vez a gente precisa decorar esse versículo. Deus diz que vai fazer, mas a gente precisa crer. A gente que quer ganhar cascavel, ver nossos pais, gente que está na bebida, na droga, na prostituição, chegando na nossa igreja, indo para nossas células, nós precisamos acreditar e pedir para Deus: eu quero ter influência. E nós temos orado aqui muitas vezes: Senhor, dá influência às pessoas da igreja. Abençoa as pessoas da igreja, abençoa os jovens, abençoa os homens, abençoa. E Deus vai fazer isso, queridos. Em nome de Jesus. Mas você também tem que crer nisso. Você também precisa viver isso. A gente precisa avançar, a gente precisa crescer. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente não avançar, chega uma hora a gente começa a regredir. Quem não avança, já está perdendo. Muitas vezes o pastor Edinaldo disse isso aqui. Se a gente não avança, a gente já está perdendo, já está parado. Já estamos regredindo. Já estamos diminuindo. E tem muitas igrejas hoje fechando. Por quê? Muitas pessoas parando. Por quê? Porque deixaram de acreditar. Porque não pediram: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Nós queremos invadir, nós queremos ir à frente. Vamos ter que acordar de manhã, queridos, como membros dessa igreja, acordar em nome de Jesus e dizer: Senhor, hoje abençoa o meu dia, abre as portas, Senhor, amarra o diabo, me usa para aquele lugar. Senhor, não sou mais um aqui em Cascavel, tu me usaste, eu sou teu filho, tu me salvou, tu me deu o céu, e aqui nessa cidade também, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus. Viva para frente, acreditando nisso, e Deus vai fazer muitas coisas. Vai dar muitas coisas para nós. Não para a gente se encher o peito e dizer assim, mas a gente ora para que isso aconteça. Sempre, para que você tenha espaço. Em nome de Jesus, eu creio, nós vamos ter membros em todas as áreas dessa cidade, para que a influência e a graça de Deus chegue no poder executivo, seja no poder legislativo, chegue nas empresas públicas, chegue nas empresas privadas, chegue em todas as áreas, e nós vamos orar para que Deus dê influência, e você também, para que a gente ganhe vidas para Ele. Amém, amados? A igreja vai avançar, eu creio. A igreja vai avançar agora que nós vamos ouvir ainda mais sobre o derramado do Espírito Santo sobre nossas vidas. Ou você vai ou você vai. Cheio de Deus, a gente não fica parado. Alarga nossas tendas, Senhor. Isso aqui é pequeno, queridos. Se a gente sonhar com um Deus grandioso que a gente tem, essa igreja é muito pequena para o Deus grandioso que a gente tem. Deus pode fazer muito mais. Mas quem pede para alargar as fronteiras, quem pede influência, quem pede isso, precisa entender duas coisas que eu quero colocar se você está pedindo isso. Se você crê isso. Primeiro, não troque a glória de Deus por sua glória. Não mude as ordens das coisas. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a dar coisas para você, sim. Deus vai abençoar. Mas daqui a pouco o que acontece com muita gente que é abençoada é que começa a deixar a igreja, começa a deixar de orar por causa dos compromissos. Começa a se envolver com tanta coisa, e agora não dá mais, e agora não posso mais ir na igreja, e agora, hoje ficou complicado. Querido, se você fizer isso, é melhor que você peça para Deus não alargar suas fronteiras. Se for para você deixar Deus em segundo plano, se for para você deixar Deus de acordo com como está o princípio no seu carro, não esqueça o principal. Deixar o principal de fora é melhor que você não tenha o secundário. Lembremos sempre de Mateus 6,33. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. Não podemos esquecer isso jamais. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O princípio é esse. Senão é melhor que Deus não alargue suas tendas. Senão é melhor que você não tenha influência. Porque um homem influente fora de Deus é um perigo total. É um perigo. Você precisa disso. E a outra coisa, se Deus vai alargar suas tendas, vai aumentar sua fronteira, que Ele não aumente se você não está disposto a continuar glorificando a Ele. Se você vai começar a achar que você é o tal, que você consegue, que você faz, é melhor que Deus não alargue suas fronteiras. É muito melhor. É melhor se você vai começar a ser metido a besta, achar que é o cara. É melhor, essas duas coisas eu queria deixar aqui. Mas se não, que Deus alargue suas fronteiras. Que Deus faça você uma pessoa muito abençoada, para que o reino dele seja alcançado em nome de Jesus. Outra coisa que essa oração diz:
que seja comigo a tua mão, que seja comigo a tua mão. Que coisa boa, queridos. O que ele está dizendo aqui é uma oração de total dependência. Mesmo que Deus vai dar tudo para ele, mesmo que ele não quer viver uma vidinha mixa, olha o que está no coração desse homem. Ele quer a bênção de Deus, ele quer crescer, ele quer influenciar, mas sobretudo ele está dizendo: Deus, tu tem que estar comigo o tempo todo, 24 horas, a tua mão tem que estar comigo, tu não pode me abandonar, sem ti eu não vou, eu sou totalmente dependente de ti, é contigo que eu posso vencer. E eu te digo, queridos, que enquanto você é pequeno e tem coisas pequenas, se acontece alguma coisa, não dói muito. Queda de criança não dói, mas queda de gente grande, como dói. Enquanto você anda de burro velho, né, jumentinho, lá no Nordeste tem esse transporte, né? Tudo bem. Mas depois que você passa a andar num carro de 160 cavalos, se você bater a trombada, é dolorida. E você precisa aprender isso. Quando você ganha 10 reais, tudo bem. Quando você começa a ganhar 50 mil reais, 40, 20, Deus começa a abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Você tinha uma empresa que só tinha 2 pessoas, uma empresa familiar, e agora você tem uma empresa com 60, 70 pessoas. Se a mão de Deus não for com você, você quebra. A coisa racha. Então o que ele está dizendo aqui é: Pai, que a tua mão esteja comigo. Pai, vai comigo. Não se afaste de mim, eu não sou ninguém, eu não sou o cara. Gente, lembre disso sempre. Lembre-se disso, você não é o cara que é o cara é aquele que te fez quem você é. Nunca pense que você é demais. É com Deus que você pode mais. Não abra mão dele. Você necessita dele todos os dias. E aí sim você pode ir. Aí você pode ir sem medo. Aí você pode ampliar. Porque se você não tem, você larga a Deus. Querido, ter e perder é dolorido. Ter e perder é confusão. Você já sabe o olhar da sociedade quando tem um cristão, alguém em patamar, alguém que tem alguma coisa, e quando perde, é dolorido. A bênção de Deus não é tão difícil ter, difícil é manter. Isso aqui a gente está tendo, mas o difícil é a gente manter tudo isso aqui e continuar crescendo. Não é só chegar até aqui, é continuar. Lembre-se, conquistar não significa manter. Agora você tem Deus. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, senão a hora a casa cai. Dependência total de Deus, todos os dias. 24 horas, Deus comigo. Isso é importante, queridos. Sabe? Isso é muito importante. Aí não tem perigo. Aí não tem perigo o lugar onde você vai, se Deus vai contigo. Até falando com o pastor Edinaldo no carro, uma historinha que eu ouvi, achei muito interessante. Uma criança, ela descia no escorregador, né? Ela descia no escorregador pequenininho, e o pai olhando. Pequeno, desce, tranquilo. Aí teve um maiorzinho, ela descia. De repente ela chegou no grandão, e na hora que chegou no grandão, ela olhou para o pai e falou: aqui eu não vou sozinho não. Aqui não. Aí o pai foi, pegou ela no colo, sentou, botou, aí ela abriu o sorriso e desceu o escorregador. Porque era alto sim, mas ela estava com o pai. Queridos, se a gente estiver com o pai, a gente pode ficar nas alturas. A gente pode ir longe mesmo. Porque com Deus a gente está seguro. Queridos, com Deus nós estamos seguros. Por isso nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Jamais podemos abrir mão da presença poderosa de Deus. Mas com Deus a gente pode tudo. Com Deus a gente vai avante. E Jabes entendeu isso. Senhor, eu não quero ser isso, eu quero ir avante e tu vais comigo. Porque se tu fores comigo, se tu estiveres comigo, eu sou mais do que vencedor. Queridos, não abra mão da presença de Deus. Não deixe Deus por nada. Não comece a viver sua vida assim. Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso. Ore mais, busque mais, fale, declare sua dependência dele. Quanto mais coisa você tiver para fazer, diz Lutero, quanto mais ele tinha coisa para fazer, mais busca a Deus, mais precisa de Deus, mais você precisa andar com ele.
Quanto mais influente você for, mais você precisa de Deus. Porque não tem uma coisa pior do que ter e deixar de ter. Quem já teve um monte de coisa e parou de ter? Que coisa ruim. Coisa ruim você ter uma família abençoada, grande, bonita, e de repente vir um divórcio. Tem coisa pior. A dor disso. Era melhor que você não casasse, nunca tivesse um filho e morresse. Do que você ter toda uma família linda, estruturada, e um dia perder essa família é dolorido demais, queridos. Como ter qualquer bem, como ter qualquer influência, e de repente você perceber que você tinha tudo aquilo e que agora você está sozinho, é dolorido demais. Por isso precisamos de urgente fazer essa oração como Jabes: Senhor, que a tua mão vá comigo, eu não posso sozinho, Deus, eu preciso de ti. E ele fala no final: livra-me dos males, preserva-me do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Me livra do mal, me livra do mal. Senhor, me livra do mal. Queridos, porque quando você pede a bênção de Deus, você tinha toda uma declaração de derrota sobre a sua vida. Sua vida era para ser uma vida medíocre, uma vida que não valia nada, uma vida que o diabo não queria nem ver você. Porque tão ruim que você é, não prestava para nada, só coisa ruim na sua vida. Uma vida sem esperança, uma vida que não influenciava ninguém. De repente você passa a ser alguém, passa a ter influência sobre pessoas, passa a ser abençoador, passa a ter coisas. Deus começa a colocar em você elevado. Fique sabendo que na hora que você começar a avançar, o que é que diminui? O reino das trevas. E o diabo não vai gostar disso não. Ele vai intervir para tentar destruir a sua vida. Ele vai fazer de tudo para que você tropece e caia. E o que ele está dizendo aqui: Senhor, eu preciso. É um homem de vigilância, queridos. A gente precisa manter vigilante. Todos nós sabemos o que já está dizendo assim: eu tenho fraquezas também em Deus. E todos nós sabemos os nossos calcanhares e Aquiles. Todos nós sabemos aquilo que vai nos fazer enfraquecer. Todos nós sabemos aquilo que pode nos colocar caídos, prostrados. E nós precisamos cuidar disso. O que está dizendo aqui é: vigie, cuide, porque tem coisas que o inimigo sabe muito bem. Ele pode fazer com que você caia. Vigie. Cuide da sua vida. Quanta gente influente eu já vi caindo. E que tristeza. Gente que me influenciou. Gente que me trouxe aqui. Que foi alguém que, sabe, ministérios lindos. Posso falar porque é algo notório, todo mundo sabe, como o reverendo Caio Fábio, que coisa linda. Aquele ministério da Vinda influenciava o Brasil inteiro, as caravanas. Quantas vezes eu ouvi e ficava apaixonado porque eu não conseguia falar e ele falava bonito demais. Ele tinha uns logismos que eu falava: um dia eu vou tentar pelo menos imitar algum termo desse que esse homem fala, porque ele é tão... Ouvi os sermões dele para tentar decorar, pastor Edinaldo. Para quem sabe, sal fora do saleiro, quem sabe um dia eu consigo pregar isso. Um homem que influenciou a minha vida, mas um dia ele abriu mão de Deus e aquilo que era fraco na vida dele, ele deixou. E tudo aquilo foi quebrado. Não sei como ele está hoje. Espero que esteja restaurado, abençoado, transformado novamente. E talvez você entrou aqui e você deu uma deslapada, caiu, se machucou, está prostrado. Hoje é um dia de Deus te reerguer novamente. Hoje é um dia de Deus restaurar. Mas lembre-se disso, queridos. Você precisa estar vigiando. Todo dia você tem que pedir: Deus, me livra do mal. Deus, afasta de mim. Deus, a oração do Pai Nosso: e livra-nos do mal. Livra-me do mal, Senhor, eu estou indo tão bem, eu não posso, Deus, cair, eu não posso fracassar, eu não posso errar, Deus. Tem tantas pessoas, tem tanta gente, tem coisas que eu preciso fazer, Deus, não me deixa cair. Essa é a oração que a gente tem que fazer todo dia também. Queridos, quem tem uma vida transformada, quem quer uma vida grande, quem quer uma vida de poder, quem quer uma vida influente, tem que fazer esse tipo de oração: Deus, me livra, Deus. Deus, cuida de mim. E você precisa orar, inclusive, pelos seus líderes. Peça para Deus: Deus, cuida, Pai. Queridos, esse tipo de oração transforma vidas. Esse é o tipo de oração que muda a vida. Esse é o tipo de oração que eu quero desafiar nessa manhã você fazer. Deus, eis-me aqui. Sou como um Jabes. Os decretos e as coisas que têm vindo sobre a minha vida é só coisa ruim, Pai. Até hoje só ouvi, mas eu estou ouvindo essa palavra. E hoje eu quero que Tu me abençoe poderosamente, porque eu ouvi a Tua palavra, a fé veio ao meu coração, e eu sei que Tu és um Deus verdadeiro. Eu quero a Tua presença, Senhor. Eu quero influenciar, eu quero crescer, eu quero mostrar a Tua glória
tantas pessoas precisando ver a glória de Deus, tanta gente com crise de fé, e você vai ser esse canal, você vai ser esse meio, essa igreja vai ser esse canal, esse meio, para que muitos venham a crer e dizer: existe um Deus verdadeiro, em nome de Jesus, queridos. Essa é a nossa oração nessa manhã. Essa é a oração que eu quero que você faça. Fique de pé, quero orar com você. Eu quero orar. Eu quero que você leve a Deus os seus projetos nessa manhã. Eu quero que você fale: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero essa sequência das descendências vindo sobre mim. Está acontecendo isso com fulano e o outro, com o outro, com o outro. Eu quero que nessa manhã se interrompa tudo isso. Hoje de manhã eu quero o teu milagre sobre a minha vida. Hoje pela manhã eu quero mais de ti. Hoje pela manhã, Senhor, eu quero voltar a crer no Deus de Israel. Hoje pela manhã, Senhor, eu quero falar, Senhor, que tu tem me dado crescimento, que tu jamais me deixes sozinho. Vai comigo, Senhor, dá o crescimento. Tu tem me dado as coisas, tu tem me dado o sonho. Eu não vou trocar a tua glória por outras glórias. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero ser influente, Senhor. Mas tu vais comigo, Senhor. Me livra do mal, Senhor. Me livra, Senhor, tu tem me dado um patrimônio tão lindo, tu tem me dado coisas tão preciosas, tu tem me dado tantas bênçãos, e eu não quero jamais cair, Senhor. Firma os meus passos, Senhor, livra-me do mal. Faça essa oração, queridos, abra sua boca e fale: Deus, estou aqui, em nome de Jesus. Oh Senhor, transforma vidas nessa manhã. Oh Senhor, fala esses corações, mexe com eles, Pai. Abençoa, Senhor. Senhor, abençoa a nossa igreja, Senhor. Nós queremos avançar, nós queremos crescer. Há tantos precisando da tua graça, e nós queremos ser esse canal. Nós não queremos ser uma igreja parada, nós não queremos ser uma igreja que não avance. Nós queremos avançar, Senhor. Há tantas coisas que estão acontecendo. Esse acampamento de crianças, para que as nossas crianças avancem. Vamos ter aqui, Pai, o congresso de discipulado, para que para as pessoas que tu tem nos dado possam conhecer melhor a ti, e a gente avança em nome de Jesus. E todas essas programações aqui da igreja, nós queremos, Senhor, avançar em todas as áreas, Pai. Nós não queremos e não aceitamos uma vida medíocre, uma vida tacanha, uma vida daquelas pessoas que querem viver preguiçosamente, que não querem fazer nada. Não, Senhor, nós queremos ter uma vida útil para o teu reino. Abençoe, Senhor, a tua igreja, que muitas pessoas cresçam aqui, que haja empresários prósperos, abençoando lares, famílias, que haja líderes próximos, que haja educadores próximos, que haja todo o setor, pessoas prósperas em nome de Jesus, Pai. Pessoas capacitadas para abençoar essa cidade. Nós queremos Cascavel abençoada, nós queremos o Brasil abençoado, Pai. E livra-os do mal, Pai. Livra-os do mal, protege. Vai com eles, que eles não possam dar nenhum passo sem a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Edinaldo, vamos então receber a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai e a consolação do Santo Espírito seja com o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Que você tenha amanhã um dia, um domingo abençoado. Muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado por cada um que veio. Que o Deus de Israel seja o seu Deus.